E aí, tudo bem, pessoal? Você sabe o que é particípio abundante? Bom, um verbo tem particípio abundante quando ele tem duas formas de particípio. Particípio é uma forma nominal do verbo. O verbo tem três formas nominais. Infinitivo, que normalmente termina em AR, ER, IR e no por, e seus derivados em OR. Tem o gerúndio, que normalmente termina em NDO. Então, cantar é um infinitivo, cantando é um gerúndio. E o particípio? Particípio normalmente acaba em ado ou ido. O verbo cantar, que foi o exemplo que eu acabei de te dar, cantado, é um particípio que termina em ado, certo? Se o verbo fosse partir, seria partido, termina em ido. Mas esses particípios que terminam em ado e ido são particípios regulares. Existem verbos que só têm particípios regulares. E existem verbos que só têm particípios irregulares. Por exemplo, qual é o particípio do verbo dizer? Infinitivo, dizer. Gerúndio, dizendo. E o particípio? Particípio é dizido? Não, particípio é dito. É um particípio irregular. Quer dizer, o que é o particípio irregular? É esse particípio que não segue o finalzinho ado ou ido. Acontece que existem verbos que têm os dois particípios, o particípio regular e o particípio irregular. E aí, como é que a gente faz? Esses são os chamados verbos de particípio abundante, ou seja, tem dois particípios, tá? Como é que você vai saber quando usa um e quando usa outro? Porque não pode usar assim indiscriminadamente, tá? Bom, você vai usar com o verbo ter ou com o verbo haver os particípios regulares, aqueles que terminam em ado ou ido. E você vai usar com os verbos ser ou estar os particípios irregulares, aqueles que têm um finalzinho diferente, certo? Agora, não adianta inventar particípio irregular, né, gente? Então, tem gente que acha aí que verbo trazer, por exemplo, tem dois particípios. Tem não. Verbo trazer só tem particípio regular. Então, eu vou dizer, eu tinha trazido com o verbo ter, eu havia trazido com o verbo haver, ele foi trazido com o verbo ser, certo? Tudo está trazido com o verbo estar. Não tem, tinha trago, nem foi trago. Isso não existe, porque esse verbo não tem particípio irregular. Então, o que eu estou falando para você é para você usar direito os verbos que têm particípio abundante. Vamos fazer um treino aqui? Verbo acender. Existe o particípio regular. Qual é o particípio regular? Acendido. E qual é o particípio irregular desse verbo? Aceso. Então, eu vou dizer que eu vou botar verbo ter ou haver, ó. Havia acendido a luz. Tá certo? Tá. Acendido, final ido, particípio regular. Quando é que eu uso particípio regular? Quando eu tenho ter ou haver. Aqui eu tenho haver, particípio regular. Agora, não vai dar espaço aqui, eu vou apagar para escrever, ó. O abajur foi, verbo ser, foi aceso. Perceberam? Agora, eu não vou usar o acendido. Eu não vou usar o acendido porque o primeiro verbo é ser. E se fosse estar, o abajur está aceso. Aconteceria a mesma coisa, certo? Bom, agora que você já sabe que com ter ou haver eu uso particípio regular, que termina em ado ou ido. Ser e estar, particípio irregular, que é aquele mais enxutinho. Isso, quando o verbo tem particípio abundante. Vamos treinar aqui comigo? Tem que marcar a alternativa correta. Ele havia aceito o convite. Tem muita gente que fala isso, hein? Será que tá certo? Bom, primeira coisa, aceito. Aceito é particípio regular ou irregular? Particípio regular acaba em ado ou ido. Então, o particípio regular desse verbo é aceitado, certo?
Esse particípio, portanto, é o particípio irregular. Tudo bem. Com o particípio irregular, eu uso qual verbo na frente? Ter ou haver? Não. Eu uso ser ou estar. Com o haver, eu poderia usar o particípio irregular? Não. Com haver, eu uso o particípio regular. O certo aqui seria: eu havia aceitado o convite. Ele havia aceitado o convite. Entenderam? Vamos ver de baixo? A roupa estava prendida no varal. Esse eu acho que tem menos gente que fala. Mas, vamos ver. Qual é o particípio? Prendida. Olha o finalzinho aqui. Finalado ou ido, particípio regular. Particípio regular eu uso com ter e haver. É ter e haver aqui? Não, né? Que verbo tá aqui? Estar, né? Com o verbo estar eu uso qual particípio? Irregular. A roupa estava presa no varal. Tá entendendo? Muito fácil, você não vai errar nunca mais. Ó, o aluno tinha entregue os documentos na secretaria. Também tem muita gente que fala esse, hein? Será que tá certo? Bom, qual é o particípio? Entregue. Tá. Esse particípio é particípio regular ou irregular? Irregular, porque o particípio regular do verbo entregar é entregado. Olha o finalado aí. Bom, com o verbo ter, gente, eu uso qual particípio? Esse aqui, que é o irregular? Não, né? Uso o particípio regular. Tá certo aquilo ali? Tá não. Tá errado. O aluno tinha, gente, entregado os documentos na secretaria. Particípio regular. O primeiro verbo é ter. Tá me entendendo? Ele não tem salvo seus trabalhos, por isso os perde com frequência. Salvo aqui, um verbo muito usado aí nesse ambiente, né, da informática. Será que tá certo? Salvo é um particípio. Particípio do verbo salvar, né? Particípio regular ou irregular? Irregular, porque qual é o particípio regular? Salvado. Particípio regular termina em ado ou em ido. Salvar, salvado. Certo? E que verbo foi esse que veio antes aqui? Verbo ter. Com o verbo ter e verbo haver, qual o particípio que eu uso? Esse aqui, irregular, ou o particípio regular? Eu uso o particípio regular, né? Então, ele não tem salvado seus trabalhos. O povo tinha elegido um candidato honesto. Só sobrou essa alternativa aí. Será que ela está certa? Eleger. Qual é o particípio regular? Elegido. Olha o final ido aqui, ó. Particípio regular. Qual é o particípio irregular? Eleito. Isso aí mesmo. Bom, mas com esse verbo aqui, que é tinha, verbo ter, eu uso qual particípio? O elegido, que é o particípio regular, ou eu uso o particípio irregular? Ah, eu uso realmente o particípio regular, com ter e haver, particípio regular. Tinha elegido, certinho. Tem erro nessa aqui não, certo? Então, cuidado aí com essa história do seu ouvido, que às vezes seu ouvido pode te enganar. Fica atento. Com ter e haver, particípio regular. Com ser e estar, particípio irregular. Fica sempre com a gente, tá? Um beijo.